Pessoal, bom dia. Vamos começar com a nossa aula de redação, né? Nós caminhamos até aqui de uma maneira muito positiva, né? Eu falo isso porque, com base na análise nas redações, né, que vocês têm me enviado, com certeza, acho que isso é nítido para todos e todas, o quanto vocês melhoraram, o quanto vocês estão compreendendo as propostas, né? Sobretudo os defeitos que as redações de vocês podem ter. E... Mãe? Você quer vir aqui? Esse aqui é o meu ou o seu? Do banheiro? É o meu. E o meu tamanho? Não sei. Vou voltar aqui, tá? Eu sei. Tranquilo, mãe. Pessoal, então vamos lá. Então, o quanto vocês têm analisado, internalizado todos os erros, todas as possibilidades de erro, o quanto vocês têm se transformado com base nisso. A gente caminhou até aqui, a gente viu a introdução, a gente viu o desenvolvimento, chegou a hora de a gente ver a conclusão, tá? A conclusão, ela é frequentemente um problema para os alunos, principalmente, né, quando a gente diz, quando a gente fala a respeito de algumas conclusões que têm padronizações, temos de seguir. Então, assim, na verdade, na minha concepção, a parte da conclusão que a maioria dos alunos enxerga como problema, na minha concepção, é a parte mais fácil que existe. Mais fácil por quê? Porque ela tem prosseguimentos que você precisa, né, ter como base, e quando você sabe que você faz todas as partes que você precisa fazer dentro de uma conclusão, você sabe que você cumpriu o seu papel. Na conclusão, não está sendo avaliado se você escolheu um bom argumento, se você escolheu um bom recurso argumentativo. Não é isso que está sendo avaliado. Você só está fechando a sua redação. Não há juízo de valor quanto às escolhas que você faz na conclusão, entendeu? Porque na conclusão já está tudo dito, já está tudo argumentado, já está tudo comprovado. Então, eu acho que vocês devem procurar ver a conclusão dessa maneira também. Eu sei, né, que às vezes vocês pensam, pô, já não tenho nem... Não dou nem solução para a minha vida, por exemplo, no Enem, né? Não dou nem solução para a minha vida, vou dar a solução para o Enem, né, que é uma parada que, porra, é um problema social. Quem sou eu para resolver essa situação? Na realidade, a ideia de resolução de problema, ela tem que existir meio que na hora que você já pensa no argumento, entendeu? Porque quando você já pensa no argumento, você já pensa assim, tá, quem pode resolver isso? E como que pode resolver isso? Por isso que eu falo, não existe redação boa sem planejamento, não tem condição, é humanamente impossível, tá? Então, com base nessa ideia, a gente vai tentar aqui, eu sugiro que vocês tirem suas dúvidas, né, quanto a alguma questão que ainda tenha ficado. Claro que muitos de vocês já fazem boas conclusões, mas aqui é um apanhado de análise, enfim, de estudos, de coisas que já vi, de coisas que já presenciei nesses anos de estudos de magistério e dicas, né, orientações, para que a gente possa avaliar as conclusões também aqui nesse arquivo que eu montei, tá? Eu vou apresentar para vocês, para a gente começar a visualizar a nossa aula, visto que agora a gente já tem o caminho até aqui, né? O caminho que a gente fez e o que a gente vai ver hoje, tá? Então, vamos lá, pessoal. A ideia de conclusão é muito simples, tá? A gente sempre tem que pensar no seguinte, para que serve a conclusão? Quais são os objetivos da conclusão, tá? Então, vamos lá.
A ideia é a seguinte: em linhas gerais, o parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo tem como objetivo finalizar o raciocínio desenvolvido ao longo dos demais parágrafos, o que deve ser feito a partir de alguns procedimentos. Então, olha só. Procedimentos, obrigações, instruções. É isso que você precisa colocar na cabeça quando você faz a conclusão, tá? Por quê? Porque se você sabe que você deve seguir prosseguimentos, você vai meio que ticar parte por parte do seu texto, né? Da sua estrutura conclusiva. Você vai ticar parte por parte. E aí, em função disso, o que vai acontecer? Você vai conseguir seguir as obrigações necessárias. Assim como quando eu conversei com vocês sobre introdução e desenvolvimento, a gente falava sobre. A gente falava, na introdução tem que fazer o quê? Tem que apresentar, tem que contextualizar e tem que apresentar os argumentos. Beleza, aí vocês internalizaram isso. Aí vocês foram e fizeram, né? Todas as partes. No desenvolvimento a mesma coisa. E agora na conclusão. Então, qual é a primeira pegada? A primeira pegada é você reiterar a tese, tá? É sempre importante, gente, é bíblico, é basicamente bíblico. Quando você começa a sua conclusão com um conectivo conclusivo, mas assim, que conectivo conclusivo é esse? Conclui-se que? Concluímos, portanto? Não. Conclui-se que e concluímos, portanto, os dois são de duas naturezas equivocadas. Duas naturezas diferentes, porém equivocadas. Então, por exemplo, quando você fala conclui-se que, você está fazendo metalinguagem, porque você está na conclusão dizendo que está concluindo, tá? Não pode fazer isso. Quando você coloca, portanto, conclui-se, você coloca de modo pleonástico, ou seja, repetitivo, ou seja, redundante. Então, o que você precisa usar é torna-se evidente, portanto, ou infere-se, portanto. Sempre assim. Nunca, logo, não, portanto, não, tá? Evite, não tem porquê, tá bom? Então, primeira coisa, começou o parágrafo conclusivo com esse tipo de estrutura. Logo depois vai reiterar a tese apresentada na introdução, tá? Então, veja bem, antes a sua tese era apenas uma tese, só que ao longo da sua redação você foi comprovando tudo. Por isso que eu botei aqui para você, reiteração da tese apresentada na introdução, agora enriquecida pelos argumentos expostos no desenvolvimento. Tá? Então, a sua tese agora não é só mais uma tese, é uma tese que você comprovou no seu desenvolvimento e agora você vai trazer. Já, mas como que eu vou trazer? Simples. Torna-se evidente, portanto, que X, em que X é argumento 1, e Y é argumento 2, consubstanciam a problemática da, aí está lá, desigualdade social, enfim, você traz o tema novamente, tá? Mas com outras palavras. Então, é o que eu sempre falo, se você colocou lá na tese sedentarismo como argumento, lá na conclusão você vai colocar, então é evidente, portanto, que a falta de exercício físico, entendeu? Sempre assim, a ideia de você falar a mesma coisa com palavras diferentes, tá? Para não ficar aquela ideia repetitiva com as mesmas palavras, tá? Então você fala assim, já, mas eu já tinha falado sedentarismo lá em cima. E se eu falar que falta de exercício físico, eu não estou falando a mesma coisa, eu não estou sendo repetitiva. Então, vamos conversar sobre isso. A conclusão é o momento em que você vai ser repetitivo. Na conclusão, a gente não pode ter informações novas. Jamais. Não podemos. Ok? Assim, deleta da sua vida isso. Não tem que falar nada novo. Tem que repetir mesmo. Faz parte. Tá? Só
que, obviamente, você tem de saber como repetir. E aí é sempre aquela ideia, né? Tentar ser o mais sucinto possível, não se alongar muito nas palavras, mas não perder de vista nunca que você tem um A1 e um A2 lá em cima na introdução e que você agora precisa reescrevê-los de uma maneira, como é que eu posso dizer? De uma maneira diferente, mas mantendo o mesmo sentido. E aí me vem à cabeça o seguinte, aquelas pessoas que botam assim, ó, portanto, deve-se pensar em soluções para amenizar o problema. Esse é o tópico frasal do cara, né? Portanto, deve-se pensar em soluções para amenizar o problema. O cara não reiterou a tese. O cara não reiterou a tese. O cara só usou uma expressão, uma frase clássica para poder introduzir a conclusão dele. Então, não sejam essas pessoas. Não façam isso. Lembrem-se de que vocês precisam retomar a tese de vocês, tá? Por favor. Depois disso, vocês vão resumir os argumentos. E aqui eu digo especificamente, gente, olha só, presta atenção. Essa aula é uma aula geral, daqui a pouco que eu vou fechar na competência do... Daqui a pouco que eu vou falar de Enem, tá? Mas essa aula aqui, esse primeiro momento da aula, ele é genérico. Ele é genérico porque ele serve para particular de medicina, ele serve para a UERJ, ok? Que a UERJ e a particular seguem a mesma vibe. E o Enem eu vou falar daqui a pouco. Então, no geral, redações que apresentem a necessidade de você construir um resumo são redações, na verdade, que pertencem a esse tipo de banca. Então, a UERJ, a USS, a Souza Marques, você precisa ali resumir. Quando for para pedir proposta, eles vão pedir para você dar soluções, tá? Exceto no Enem, que você já sabe que tem de fazer isso. Então, no geral, você precisa resumir os argumentos, tá? Esse meio, que é o momento, às vezes, mais tenso da redação, para o aluno, o meio da conclusão é o meio que vai resumir o que você disse. Já, mas como assim resumir? Você vai pegar os melhores momentos do D1 e os melhores momentos do D2 para construir esse seu período. Esse período aqui, veja... Fala, amor. Oi, então, é porque às vezes eu ponho de formação histórica. Aí tem esse negócio de ter que ter duas conclusões, né? Tipo assim, como é que eu dou uma proposta para isso? Como é que é? Às vezes você bota o quê? Ah, isso se dá devido à formação histórica do Brasil. Aí, tipo, uma coisa que é da nossa cultura. Então, mas aí você tem que propor justamente a análise para se repensar sobre esse padrão histórico adotado anteriormente, para que isso não se repita. Só que para que uma coisa do nosso passado não se repita, é necessário que você fale sobre essa coisa, explique essa coisa, né? E converse com os outros para que os outros percebam o porquê disso não poder se repetir. Então, aí não adianta, é a educação, vem a educação, entendeu? Vem a proposta de lives interativas para você poder tirar a dúvida do pessoal, entendeu? Lives no YouTube, essas coisas mais modernas, assim, utilizando as tecnologias, têm sido muito bem vistas pelas bancas, né? Quando você sai daquela questão de palestra em escola, sabe qual é? Você tira isso. Daí mesmo, deve ter essas palestras escolares, só que parece que restringe, né? Ah, é só na escola que aprende isso, tipo, as pessoas que já passaram por isso. Exatamente. Então, quem não está na escola não vai aprender, né? Então, assim, procurar por meio da difusão, né, contando com rádio, né, rede social, né, televisão, enfim, propagandas que incentivem a reflexão a respeito, novelas, séries, né? Assim, tudo isso, gente, que a gente gosta muito hoje, né? A gente adora rede social, a gente adora maratonar séries e tal.
Eu não gosto, né? Eu nem tanto. Mas essa quarentena até me trouxe essa coisa de ver série, porque eu não via série. Eu vi uma série que eu terminei em, sei lá, 5 dias, eu acho, que foi o Sex Education, e depois eu vi outra que é o Elite, a série Elite, não sei se vocês já viram, Netflix, já também terminei tudo, assim, acho que foi uma semana, eu e Vitor vendo direto, né, quando a quarentena estava mais leve, porque agora não sobra tempo para absolutamente nada disso. O que está errado, né? O que está errado. Outro dia eu vi um post da Tainá, um post não, um stories dela, e eu fiquei feliz. Eu acho que ela estava, eu não sei se você estava bebendo café, Tainá, na varanda. Eu acho que foi esse final de semana. Foi domingo. Sim, eu fiquei feliz pra cacete. Fiquei muito feliz. Falei, é isso aí, cara. Para e dane-se o mundo, deixa tudo para trás. É isso que a gente tem que fazer mesmo. Ontem também eu falei, cara, ó, chega. Não dá não. Então a gente tem que dar essa parada. Mas, Sara, voltando a essa questão, então, sempre que a gente fala de aspectos históricos, né, que acabam sendo reproduzidos e que fazem mal de alguma maneira, não tem saída a não ser a educação. Agora, o por meio de que você vai usar é justamente você pensar em algo diferente, do tipo live, videoconferência, esse tipo de mecanismo que hoje a gente consegue, né? Porque, por exemplo, olha que bacana, um programa de rádio talvez não seja algo tão atrativo para o moleque, mas se ele souber que as perguntas que ele pode fazer para esse programa de rádio vão ser transmitidas por meio do YouTube, talvez ele se interesse em perguntar e talvez tenha a sua pergunta ali respondida, né, em rede nacional ou na grande internet para todo mundo ver, né, na grande web. Então é algo para você pensar nesse sentido. Problemas relacionados à educação são solucionados com educação. Agora, o por meio de é que a gente vai repensar. E detalhe, olha só uma coisa, para ficar bem claro, em cima disso que a Sara me perguntou. Tem uns 5 anos que o Enem já mudou a orientação com relação ao parágrafo conclusivo no que diz respeito à proposta de intervenção. Antes, a proposta de intervenção tinha de ser algo inovador, ou seja, nunca antes visto. Hoje não. Hoje, na verdade, para você fazer uma boa conclusão, você tem de pensar numa conclusão que seja viável, né? Que tenha uma boa possibilidade de acontecer, e você tem de pensar apenas em seguir os passos que você precisa dentro daquela conclusão, né? Que aí está tudo bem. É muito difícil hoje alguém levar menos que 200 na conclusão se cumprir todos os tipos de obrigações pedidos, entendeu? Então, na verdade, a gente sempre foge na conclusão, e aí é bem bacana pensar nisso, né? A gente sempre foge de uma conclusão que é conscientizar, tá? Essa palavra, inclusive, ela é uma das palavras mais erradas na conclusão do Enem. A coisa da conscientização. O cara não sabe escrever conscientização, mas sabe que é preciso colocar algum processo reflexivo para que a pessoa chegue até lá. Então, muitos colocam, é preciso conscientizar a população de que nananã, como se conscientizar fosse, na verdade, um botão, né? Como se você pudesse conscientizar alguém de uma maneira automática. Eu faço uma pergunta a vocês. Como que se conscientiza alguém? Vocês sabem me responder? É por meio de que a gente consegue conscientizar alguém? De diferentes pontos de vista, diálogo, sei lá. Alguma coisa relacionada a isso?
a gente primeiro tem que pensar o seguinte, né? Toda palavra que termina em ação significa processo. Então, conscientização é o processo de você conscientizar alguém a respeito de algo. Como que a conscientização vem? Ela vem por meio de informação, vem por meio de diálogo, vem por meio de debate, vem por meio de uma grande coisa chamada educação. Educação em sentido macro e educação em sentido micro. Entende? Então, você só é você porque você recebeu educação em sentido macro e micro, dentro da sua casa e fora da sua casa, né? Então, a partir dessa educação que você recebeu, você conseguiu desenvolver senso crítico a partir das leituras que você teve, a partir do contato com pessoas que você teve. Então, tudo isso vai fazer de você um ser com um senso crítico apurado para não aceitar determinadas coisas de uma maneira pacífica, tá? Pacífica, na verdade não, de uma maneira passiva, né? Tipo, apenas receber a informação e não refletir sobre. Então, quando você coloca que é preciso conscientizar a população, na verdade você está errado, porque conscientizar a população não é um enter que eu aperto. Eu preciso de um processo de educação extremamente dialógico, extremamente democrático, para que eu possa promover naquela pessoa a possibilidade de refletir sobre e transformar a sua própria ação. Porque a gente só consegue mudar a nossa ação se a gente reflete sobre ela. Para refletir sobre ela, temos de problematizar. É semelhante a, por exemplo, uma dieta. Quando você faz uma dieta para emagrecer, você precisa refletir sobre o processo para conseguir entender que você vai emagrecer 1 quilo essa semana e 1 quilo na semana que vem. Que você não vai conseguir emagrecer os 6 quilos, os 10 quilos que você precisa perder de uma maneira muito rápida. Você não vai conseguir, né? Você precisa saber que o processo é lento e criticar esse processo a ponto de virar e falar assim, opa, não, estou pronta, ou não, não estou pronta. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar na conscientização como um processo que começa na educação, começa no aspecto educacional, sem dúvida. Tá? Então, antigamente, o Enem queria muito essa coisa de proposta inovadora. Hoje, não. Hoje, você simplesmente tem de cumprir as responsabilidades exigidas. Tá? E no caso aqui, que a gente está conversando, que não é a conclusão ainda do Enem, mas é a conclusão geral usada nas particulares e na UERJ, resumir o que você já falou é muito tranquilo. Né? Criar resumo é mais fácil do que criar proposta de intervenção, sabe? Então, acho que a gente não pode perder de vista isso, sabe? Essa tensão que se gera em cima da conclusão não tem motivo, tá? Ah, já, você está diminuindo o que eu estou sentindo. Não, eu não estou diminuindo o que você está sentindo. Eu estou falando para você a verdade. A verdade é, quando você resume alguma coisa, né? Quantas vezes eu recebo redações de vocês da UERJ e vocês falando assim, ai, tá uma bosta, ai, eu não sei finalizar, ai, eu não sei o quê. Quando vocês recebem a nota de vocês falam, caraca, eu nem sabia que sabia fazer isso, né? O próprio fato de você ser livre, como você é nas particulares e na UERJ, já dá uma sensação assim, você que, cara, eu posso escrever aqui o que eu quiser e tá tudo bem, entendeu? Não precisa seguir uma regrinha. Mas pensar na conclusão de uma maneira geral é pensar nessa reiteração da tese que a gente está conversando, nesse resumo dos argumentos que a gente está conversando e a construção de uma frase de impacto. Só que eu botei de impacto, por quê? Porque eu não quero que você fique pensando que frase de impacto é uma frase feita com tom panfletário, do tipo, vamos dar as mãos para um mundo melhor. Não, frase de impacto não é isso, tá? A frase de impacto é uma frase que vai causar reflexão, vai fechar o seu parágrafo e vai causar reflexão, tá? Isso aí, principalmente na UERJ e nas particulares, tá? Se nós estivermos falando sobre temas com um tom mais subjetivo.
tá? Então, eu botei aqui a construção de uma frase de impacto que arremate o parágrafo, o que pode, inclusive, envolver uma retomada do título, se necessário. E quando a gente fala retomada do título retomada do título se necessário, é porque há bancas que não exigem de você um título. Eu sempre aconselho você a colocar, tá? Eu sempre aconselho você a colocar. Porque toda redação tem que ter um título, e o título demonstra para você uma capacidade de síntese, né? Ele demonstra para nós, corretores, uma capacidade de síntese, uma capacidade de ver que você resumiu, tentou colocar em palavras, no máximo 3 palavras, mas isso aí é papo para outra hora, porque eu vou te dar uma aula de título, fica tranquilo, mas que você conseguiu ser sintético e resumir o que você falou e abrir e fechar o meu raciocínio. Porque se o título é a primeira coisa que o cara lê, a frase de impacto é a última coisa que o cara lê. Então, você abriu um pensamento e fechou com a frase de impacto. Aí ficou lindo, ficou redondo. A ideia é ficar redondo. Justamente por isso existe um conceito dentro das aulas de redação, que é o conceito de circularidade. Começou ali no título e terminou na frase final. Ah, já, eu faço circularidade, mas eu faço circularidade com a interdisciplinaridade que eu coloquei na introdução. Beleza, pode ser também. A circularidade com título ela é mais fácil de fazer e ela tem menos risco, tá? Mas você também pode fazer, se você já está acostumado a fazer, você pode fazer com a sua introdução, com a sua interdisciplinaridade, tá? Tem gente que começa com uma citação de Freud e aí lá na frase de impacto fala dessa forma, os conceitos de Freud poderão ser aplicados de maneira eficiente. Enfim, acabou, tá tudo certo. Aí um título seria o quê? Concepção freudiana, por exemplo. Entende? Então, apesar de ser um assunto para outra hora, eu já estou te dando a dica aí para você trabalhar essa ideia da frase de impacto com um título que é bem mais fácil de fazer e bem mais eficiente. Alguma pergunta? Tudo bem ou não? Tudo bem. Beleza, então, ó, segue o baile. Ainda sobre objetivos, tá? A conclusão não é, por definição, um espaço para o acréscimo de informações e de argumentos, pois seu tom é de fechamento e acabamento. Então, olha, mais uma vez, a conclusão não é o espaço para que vocês falem absolutamente nada novo. Ah, já, mas eu queria trazer uma citação nova. Não faça. Ah, mas eu queria trazer uma informação nova. Façam a informação. Traga a informação no meio, não na conclusão. A conclusão é para você fechar, ok? Fechar. No modelo Enem, essa condição nem sempre se confirma, pois configura-se a obrigatoriedade de uma proposta de intervenção, que a gente vai conversar daqui a pouco. Enquanto conectivos de valor conclusivo, logo, portanto, assim, em suma, dessa forma, são fundamentais ao fechamento do texto. Construções metalinguísticas como conclui-se que, pode-se concluir que, concluindo, devem ser evitados, pois tornam o discurso redundante. E aí, vamos conversar sobre isso aqui, ó. Essa expressão aqui, em suma, ela é bacana para usar quando você faz uma conclusão que resume coisa. Então, por exemplo, na UERJ, nas particulares, ok. No Enem, não. Porque a conclusão do Enem não resume. Ok? A conclusão do Enem apresenta uma sequência de propostas de intervenção. Então, para o Enem, é mais adequado. Torna-se evidente, portanto, fica evidente, portanto, ok? Não confundam isso, tá? Esse, em suma, ele é problemático. Esse cara aqui, ele é mais para redação que resume, ok? E não para redação em que você tem uma série de obrigações para cumprir, tá? Como o Enem, por exemplo. Então, ó, essas formas, conclui-se que, pode-se concluir que, concluindo, esquece, tá? Elas não fazem bem à sua conclusão.
Evite no último parágrafo perguntas reflexivas, pois você não terá tempo para responder adequadamente a elas. Isso é verdade. Muitos alunos perguntam para mim sobre a questão da redação, se eu posso fazer uma pergunta, né? Se eu devo fazer uma pergunta no final para causar um rebuliço, para deixar o cara pensando. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: toda vez que alguém faz uma pergunta, esse alguém quer o quê? Fala para mim. Se eu faço uma pergunta para vocês, eu preciso de quê? Eu quero o quê? Respostas? Uhum. Então, toda vez que eu faço uma pergunta, eu quero uma resposta. Só que deixa eu lembrar para vocês uma coisa que talvez, às vezes, vocês tenham um pouco de dificuldade de lembrar. Quem manda na sua redação é você. As respostas, quem dá, é você. Assim como as perguntas também. Quem dá é você. Se você é quem dá as perguntas, você é quem dá as respostas. Não esqueça disso. Eu vou repetir. Se é você quem abre as perguntas, é você quem fecha as respostas. A gente não pode deixar, a gente não pode permitir que ninguém responda a uma pergunta que a gente propôs. Quando a gente finaliza a nossa redação com uma pergunta, a grande verdade é que a gente está deixando para o leitor responder o que ele quer. Só que o que ele quer não interessa, porque quem quer sou eu, a redação é minha. Quem quer é você, a redação é sua, a resposta é sua. Então, quando você coloca pergunta lá no final, mesmo que seja uma pergunta retórica, né, que você não tem a necessidade ali de responder escrevendo, você vai gerar na pessoa o questionamento, e esse questionamento, se por acaso ela não conseguir responder, o seu texto para essa pessoa não vai ter sido eficiente. Então, é importante a gente pensar que, se a gente fala de pergunta, tanto no início do texto quanto no final, estamos falando de uma estratégia que pode dar ruim, tá? Pode dar ruim. Você fala assim, já, mas eu acho bacana uma pergunta na introdução, porque aí eu consigo já gerar esse engajamento, afinal de contas, toda pergunta pressupõe uma interlocução, né? Quando você pergunta alguma coisa, você quer uma resposta, óbvio. Eu sei disso. Mas a grande questão é, será que você, quando propõe a pergunta lá na introdução, você vai conseguir responder a essa pergunta durante a redação? Isso é uma reflexão que eu trago aqui. Veja, eu sou um ser humano que começa a ler o seu texto e eu não tenho nenhuma dúvida. Se você gera para mim uma pergunta e se você não responde a essa pergunta, você criou um monstro. E você fez uma pergunta e você não respondeu essa pergunta. Aí você me deixou numa situação complicada enquanto leitor. Eu não tinha essa dúvida antes de ler seu texto. Eu fui ter depois. Aí, cara, aí deu tudo errado. Aí você falhou miseravelmente na função de poder fazer algo ali. Tá? Então vamos refletir sobre isso. Vamos refletir se essas perguntas são realmente boas. Tá? Se você perguntar minha opinião pessoal contra essa situação, eu vou falar, cara, ó, esquece. Não faça perguntas. Faça constatações. Perguntas geram problemas, tá? Não conclame o leitor à mudança. Tom panfletário também não é bem-vindo à sua dissertação, é verdade. Né? Conclamar é você chamar junto, né? Você clamar pela pessoa. Vamos juntos mudar o país. Somente dessa forma vamos, enquanto sociedade, evoluir. Não, esquece. Nada disso, não chama ninguém. A redação é sua, o problema é seu, a solução é sua também. E o mérito também é seu, tá? Tanto o demérito quanto o mérito são todos seus. Então não chama ninguém, não fica de, sabe, todos juntos por um mundo melhor. Além de ser clichê, isso aí é batido e não tem, como é que eu posso dizer? Não tem relevância.
é capaz até de você perder pontos se você falar uma parada dessa, mesmo na UERJ, tá? Mesmo na UERJ. Se você traz essa coisa, vamos juntos avançar, isso aí para eles não é legal, tá? Para o Enem, então, nem se fala. Seu texto é uma unidade de sentido. As partes que o compõem, introdução, desenvolvimento e conclusão, devem estar conectadas, ratificando uma clara progressão de ideia. O último parágrafo tem um importantíssimo papel nesse processo, visto que ele é responsável pelo fechamento do raciocínio. É verdade. O seu texto ele é um aglomerado de informações. Sabe quando você vê um filme e dentro desse filme você, quando acaba lá no cinema, né? Nesse saudoso tempo em que íamos ao cinema, pessoal, sabe quando o filme acaba e você fica assim, ué, acabou? Qual é a sensação, e isso é uma pergunta agora e eu quero a resposta, qual é a sensação que vocês têm quando vocês estão no cinema e aí vocês se dão conta que o filme acabou e vocês ficam assim, ué, acabou? Qual é a sensação? Diz pra mim. Eu fico extremamente brava porque eu gastei dinheiro à toa. Tem esse ponto. Não tinha pensado nisso. Mas acho que é mais do que gastar dinheiro à toa, Inara. De decepção. É decepção. É a expectativa. É o pensar mais. Entendeu? Tipo, tu fica... Tava esperando muito aquela coisa, entendeu? Tava esperando ali um final arrebatador, no entanto, o que veio foi absolutamente insuficiente para atender às suas expectativas. Então, eu acho que a gente deve pensar nisso, né, na nossa conclusão. Será que eu estou fechando bem isso aqui? Será que eu fiz um bom encerramento? Lê a sua redação toda. Vê se com a conclusão está rolando esse encerramento bacana, né? Se você está conseguindo promover isso para você não gerar essa decepção. Essa decepção é muito ruim, tá? Uma estratégia interessante adotada por muitos alunos é a retomada do título na última frase do parágrafo de conclusão, atando uma ponta do texto à outra. Essa técnica promove um arremate mais satisfatório, já que fecha o circuito textual em si mesmo, não deixando o ponto sem nó. Foi o que a gente já conversou, né? Essa ideia é uma estratégia, na verdade, né? Essa estratégia é utilizada por muitos alunos e funciona, tá? Funciona. Eu acho que se você é um cara que acha que título é uma coisa que cai do céu e que vem da sua inspiração, que bom que você está tendo essa aula hoje para perceber que, cara, não cai do céu, não vem da sua inspiração, vem da sua última frase do texto, ok? Aí agora a gente entra propriamente no modelo Enem, né? Essa conclusão do Enem que pede essa proposta de intervenção para a gente. A proposta de intervenção obrigatória apenas para o modelo Enem é um conjunto de soluções fornecidas pelo aluno para a problemática abordada pela banca, devendo respeitar os direitos humanos e configurar-se como uma iniciativa viável, considerando-se o âmbito prático das estratégias civis e governamentais. Pessoal, é importante pensar sobre a viabilidade dessa iniciativa que você está propondo como solução, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui, quero respostas, tá? Que tipo de conclusão... Repara, eu não quero que você diga a conclusão, eu quero que você pense assim. Que tipo de conclusão é viável no Brasil? No país em que vivemos, tira esse contexto de pandemia. Mas no Brasil, o que é uma solução viável? É uma solução que lida com quais aspectos? Fala para mim. Com reformas, em relação à fiscalização também, alguns temas. Sobretudo, é uma solução que seja barata, Sara, que seja possível de se aplicar, que não onere os cofres públicos. Somos um país em desenvolvimento.
não temos grandes recursos, né? Ou pelo menos temos, mas são, né, mal distribuídos, e a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas uma iniciativa viável para o Brasil é uma iniciativa que possa ser barata, que possa ser executada, né? Não adianta eu ficar pensando, por exemplo, a gente está lidando com o Enem, inclusive eu mandei num grupo, eu ia até mandar para vocês ontem, mas eu pensei, cara, eles devem estar cansados, né, da votação, que esse projeto, né, de adiamento do Enem foi para frente, só teve apenas um voto, né? Adivinhem de que foi o voto contra o adiamento do Enem. Se vocês adivinharem o sobrenome da pessoa, eu dou um doce para vocês. A única pessoa que se colocou contra. Então, a questão... Flávio Bolsonaro. Apenas, óbvio, né? Tinha que ser. Então, às vezes eu acho que se faz isso por esporte, sabia? Acho que é por esporte. Não é possível. É para falar assim, você é o diferentão, sabe? Mas vamos lá. Então, eu falei nesse bosta, até esqueci o que eu estava falando. Mas vamos lá, enfim, essa ideia de iniciativa, né, de ser viável, por exemplo, agora a gente num contexto de Enem, em que a gente pensa que grande parte das pessoas não tem acesso à internet, eu não posso dizer que é viável disponibilizar Wi-Fi de qualidade em todas as localidades do país, porque não é viável. É caro. Então, se eu penso em democratizar o acesso à internet, eu não posso dizer que é necessário instalar pontos de Wi-Fi que atendam a todos os lugares, os mais inóspitos possíveis, do interior, da cidade grande. Entende? Ah, mas é muito legal essa proposta, porque você está difundindo a ideia de que as pessoas precisam receber esse sinal para que elas possam minimamente se envolver em um estudo, em uma atividade online. Tá, mas não é fácil assim, né? Não é simplesmente o cara entrar no campo do campo do campo, interior do interior do interior, aquele cenário arcádico, e instalar uma rede de Wi-Fi ali se não tem a infraestrutura levada para esse espaço para poder ter esse acesso, né? Essa disponibilização de sinal. Então, uma coisa inviável é você propor que seja implementada ali uma regularização que disponibilize Wi-Fi para toda a população brasileira. Isso não vai acontecer. Isso não é possível, não é viável. Então, quando a gente fala aqui, nesse primeiro tópico, de iniciativa viável, é algo que possa ser executado. É algo que possa ser, de fato, garantido. Ah, já, então o que poderia ser garantido? Do tipo, eu pensar numa disponibilização de Wi-Fi, mas dentro de um espaço no qual as pessoas pudessem ir para ter? Sim, só que você tem que garantir o seguinte, essa pessoa ela vai sair de um local para ir para esse local ter acesso à internet. Como que essa pessoa vai? Ela tem que ir de ônibus, ela tem que ir a pé, ela tem que ir, sei lá, de jangada, ela tem que ir... De alguma maneira, essa pessoa tem que chegar. Você também, enquanto Estado, tem que promover a garantia disso. Tá? Então, assim, o acesso à informação é algo constitucional. Agora, como que vem essa informação? Quantas coisas estão atreladas à informação que você deveria ter e não tem? Né? Isso tudo é muito complicado. Então, na hora de formar, na hora de criar uma conclusão, a gente tem que pensar assim, cara, é possível fazer isso? Né? Vai atender aí as necessidades de todos? Então, não percam isso de vista, tá? Embora muitos alunos prefiram diluir as propostas de intervenção nos parágrafos de desenvolvimento, ao mesmo tempo que defendem a tese, outros destinam ao parágrafo de conclusão esse importante item do texto. Por isso, vamos ver agora algumas características da proposta de intervenção. Então, olha só, é verdade, tem alguns alunos que já vão no final, ou seja, no terceiro período de cada parágrafo de desenvolvimento, meio que já adiantando soluções. Isso é uma possibilidade. Embora no Enem, eu não acredito que seja a melhor, porque existe um espaço no Enem para que você possa concluir. Então,
não tem por que você antecipar nada. Eu prefiro que você, no D1 e no D2, no terceiro período, você dê os desdobramentos e deixe para o final a conclusão, tá? Vamos lá. A originalidade e a maturidade da proposta são bem avaliadas pelos corretores. Soluções muito vagas ou genéricas, assim como medidas pouco vinculadas à argumentação desenvolvida no texto, costumam ser penalizadas. Espera-se de uma boa proposta de intervenção que articule os diversos agentes sociais envolvidos no problema, bem como os propósitos das medidas em questão. Também é importante esclarecer os meios de concretização das estratégias, sempre tendo em vista a motivação por trás delas. Então, é sempre aquela ideia, né? Quais vão ser os meus agentes sociais? Quais serão? Né? A gente tem aí GOMIF, que é uma palavra que a gente usa para trazer, né, os agentes sociais, GOFAMIS também, né? Então a gente tem GOFAMIS, a gente tem G de governo, O de ONG, FA de família, M de mídia, I de indivíduo, S de sociedade, tá? A gente posso colocar isso para você daqui a pouco. Na verdade, quando a gente pensa em GOMIF, a gente também coloca esse E final como escola, tá? Então, a escola é um grande agente social. Vários agentes sociais existem, tá, gente? Essa ideia do GOFAMIS e do GOMIF, que são palavras que a gente usa para poder juntar e você não esquecer de que tem que ter um desses caras, é mais porque a gente coloca os principais, né? Então, a gente tem o governo, é sempre bom especificar, governo federal, governo municipal, governo estadual, quando for uma temática, né, mais local, é sempre bom a gente pensar sobre isso. A ideia da ONG também está super em moda, super na moda, super, super, super. Né? Então, de repente, você pensar no alinhamento, né, de estruturas, né, tipo mídia e ONG, sociedade em parceria com ONGs, sempre essa ideia. Eu acho que isso vem para acrescentar, tá? Só que a ideia é você sempre pensar quem vai fazer, como que isso vai ser feito, o que vai ser feito, para que vai ser feito, tá? Além de você, há 3 anos, ter de incluir mais uma concepção que é a questão do detalhamento, que eu acho que é o que vocês mais têm dificuldade, assim, né? Com o panorama das redações que eu tenho recebido e as coisas que a gente tem conversado em off, né, no nosso WhatsApp, aqui, eu e você e eu, a gente percebe muito essa questão do detalhamento ainda falhando. O que é o detalhamento em si, pessoal? Detalhamento é uma oração adjetiva, ou seja, uma oração que começa com pronome relativo, cuja função é acrescentar um comentário. Como é que eu posso dizer? Um comentário que ele não é irrelevante, mas ele também não é 100% relevante. Então, coloquei aqui um exemplo para você visualizar como que você deve fazer o detalhamento, tá? Então, a mídia poderia abordar a questão do surdo em sociedade com o propósito de maior conscientização social para o assunto, né? Veja que primeiro eu pedi para a mídia abordar a questão do surdo em sociedade. Isso aqui é um trecho, não tem o como, tá? Isso aqui é um trecho que eu peguei de uma redação, só para poder ilustrar para vocês. Agora, o que seria o detalhamento? Eu posso fazer o detalhamento em cima do agente, e eu acho que é o detalhamento mais fácil que existe, que você vai cumprir ali a sua obrigação, vai garantir os seus 200 pontos e vai ser feliz. Eu acho que esse é o principal propósito. É que você faça ali o detalhamento com base no agente, de modo a cumprir obrigações. Apenas isso. Tem gente que quer detalhar a finalidade, tem gente que quer detalhar o como. Não, cara, não. Detalha o agente, é mais fácil, tá? Então, olha só, seria isso aqui.
A mídia poderia abordar a questão do surdo em sociedade com o propósito de maior conscientização social para o assunto. Qual seria o detalhamento? A mídia, vírgula, a qual é grande difusora de informação e principal veículo formador de opinião, vírgula, poderia abordar a questão do surdo em sociedade, tá? Aqui, eu digo até que essa pessoa, ela foi demais, ela foi além. Eu pararia aqui, ó. A mídia, a qual é grande difusora de informação, vírgula, poderia abordar, nananã. Até porque eu não tenho muito espaço na conclusão, né? Vocês sofrem desse mal, vocês escrevem até a última linha, graças a Deus. Né? Vocês normalmente já estão ali na linha 28, desesperados, tipo, caraca, eu tenho que terminar logo. Aí acaba fazendo uma frase de impacto pequenininha, porque, né, já colocou muitas palavras, muitos períodos nessa conclusão. Então, a ideia do detalhamento é você trazer uma informação, veja bem, porque quando eu digo que a mídia é grande difusora de informação, repara, essa informação, ela não é uma informação... Tipo assim, eu poderia dormir sem essa informação, entende? Ela é uma informação apenas detalhada sobre um agente social, mas assim, função mesmo de, ai meu Deus, olha como foi importante ter colocado grande difusora de informação, não foi importante. A Banca do Enem criou mais essa, tipo assim, só para, sabe, encher linguiça, encher o saco, sabe? Não tem porquê. Não tem porquê, eu não vejo ganhos em relação ao texto. Não vejo, de verdade. Mas, galera, é uma necessidade. O que tu vai fazer? Não tem o que tu fazer. Simplesmente tem que fazer o detalhamento. Pô, não serve de nada, não serve de nada. É só mais uma demanda, que a gente quase não tem demanda, né? Então, eles pensam assim, não, vocês estão muito bem, você já tem que construir uma retomada de tese com argumentos, né, que vocês colocaram, vocês já tem que, né, unir toda aí, tem que pensar, tem que sair da zona de conforto, pensar em algo diferente, pensar nos agentes sociais e como eles podem transformar o mundo, só que, como se não bastasse isso, vocês ainda têm que fazer um detalhamento. Então, assim, eu lembro que quando essa história de detalhamento começou, eu pirei o cabeção, falei, cara, não é possível, não é possível. Detalhamento veio como base, né, num documento para a gente, como uma oração adjetiva que você coloca. Pô, isso é ridículo. A oração adjetiva, ela só é boa quando ela é restritiva. Né? Quando ela é explicativa, ela não tem muita função. Então, eu não preciso dizer que a mídia é grande difusora de informação, porque você já sabe. Só que os caras querem, o que a gente vai fazer, né? Vamos fazer o que os caras querem. Entende? Então, é isso, pessoal. É a gente pensar sempre, né? Quem vai fazer? Como que vai fazer? E esse como é importante porque normalmente as pessoas usam através, né? O governo deve, vírgula, através do incentivo fiscal, esquece através. Várias pessoas são corrigidas por mim nesse ponto. Não existe através de algo, existe por meio de algo. Então, use por meio e use por intermédio, tá? A finalidade, cuidado, porque muita gente escreve afim junto. Afim junto não é para trazer finalidade. Afim é separado. A gente estudou lá nas conjunções e nas locuções conjuntivas na gramática. A fim de que, separado, e traz a ideia de finalidade. Tá? Então, vamos sempre pensar nisso, tá? Para a gente poder cumprir aí as obrigações. Alguém tem alguma pergunta sobre a conclusão? Ou está tudo certo? Tá tudo bem. Beleza, vamos seguir então. Aqui, pessoal, eu trouxe a grade de correção, na verdade, só para que vocês tenham a ideia, quando vocês tiram 200, o que vocês estão, na verdade, tirando, né? O que representa um 200, o que representa um 160, tá? Vamos pensar sempre que esses níveis aqui, eles são pontuados, tá? Eles são pontuados. Então,
que ocorre? Esse nível 5 é o 200 que você tira. Aí você vai caindo 40, tá? Então, aqui 160. Calma aí que eu fiz uma leve merda. 160. 120. 80. Gente, confere aí, tá? Se eu não estou errando matemática, porque é possível. 40 e 0. Tá? Então, essas são as pontuações aqui. Nível máximo, você elabora muito bem a proposta de intervenção. Ó, você detalha relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, você já viu que você pode fazer uma conclusão pica das galáxias. Se você não detalhar, não cumprir todas as funções, já caiu aqui. Eu acho que a gente precisa lutar. Quem vai fazer Enem, e, gente, mesmo que você seja de particular, faz Enem, entendeu? Faz a prova do Enem, que tem aí benefícios até para os particulares mesmo, questões de desconto, né, que você pode pleitear ali alguma coisa, tá? Façam o Enem. Então, ó, quando você tira esse duzentinho aqui, ó, você elaborou muito bem, você detalhou tudo. Você não botou o como, já perdeu 160. Já perdeu 40 pontos. Já vai para 160. Que é o seguinte, você elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema, né? Você articula bem a discussão que você desenvolveu no texto e tá tudo bem. Tipo, fez uma boa conclusão. Tá, legal. Beleza. Agora, quando você cai para o nível 3, você já elaborou, né, de forma mediana, proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão. Então, você elaborou de forma mediana, você não foi tão bom. Alguma coisa faltou, tá? Ou você fez um clichêzão, entendeu? Não desenvolveu bem, tá? Nível 2, você elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema ou não é articulada com a discussão desenvolvida no texto. E isso é muito importante. O que é isso, pessoal? Na verdade, quando a gente pensa, lembrem-se disso que eu estou falando, quando a gente pensa na conclusão e na proposta, a gente não pode perder de vista que a gente desenvolveu 2 problemas. E esses 2 problemas são problemas que precisam ser solucionados. Então, se eu falei do aspecto histórico, eu tenho que trazer educação. Se eu falei de algum aspecto relacionado à questão da saúde pública, eu tenho de trazer o governo para solucionar. Eu não posso perder de vista que os meus 2 problemas, que os meus 2 argumentos, eles foram trazidos e eles precisam ser, de alguma maneira, solucionados. Então, se eles são de diferentes esferas, se eles são de esferas, por exemplo, governamentais e midiáticas, eu vou ter de fazer 2 soluções. Só que eu só preciso detalhar apenas uma, ok? Então, se eu dei 2 problemas de 2 vieses diferentes, um viés econômico e um viés psicológico, eu tenho de solucionar de maneira diferente, porque um problema econômico não é um problema psicológico, porra. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu não posso simplesmente jogar o problema lá e deixar... deixa, tranquilo. Depois a gente resolve. Não, tá? Já preciso abrir todas as conclusões? Não, você só precisa detalhar uma, botar todos os componentes em uma. A outra não, a outra você pode fazer de uma maneira mais suave, tá? Como é que seria uma maneira mais suave? Cabe à mídia promover lives interativas para a discussão do problema. Ponto. Você disse o agente e disse o como. Não precisa abrir tudo, falar tudo novamente, se você já colocou uma outra
conclusão sobre um outro problema de uma maneira mais analisada, assim, aberta, né, detalhada. Então, não nos esqueçamos disso, tá? O nível 1 apresenta uma proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Quando você dá uma solução sobre o assunto e não sobre o tema fechado. Nível 0. Quando a pessoa tira 0, quando a pessoa não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Galera, aqui é tipo assim, é você no Enem resumir. É você fazer no Enem o que você faz na particular de medicina ou na UERJ. Você não apresenta proposta. Então, você tirou 0, tá? Então, o que faz você receber 200, o que faz você receber 160, eu lembro que foi você, né, Inara, que pediu isso, lembra? Que a gente estava conversando, você falou, o que que... foi você, não foi? Acho que foi. Foi. Tipo, você quer saber por que que você tira X ou Y, e aí está a explicação. Quando você tira 160, você elabora bem, só que você não elabora muito bem, né? E aí vem o advérbio para mostrar para a gente a diferença de uma frase, né? Que, inclusive, matematicamente tem diferença também, porque são 40 pontos. Eu acho que o nosso objetivo é tentar, né, da melhor maneira, garantir esses 40 pontos, tá? Bom, vamos lá. Temos o seguinte agora. Temos parágrafos de conclusão, ok? Nós temos aqui 1, 2, 3 e o dever de casa. Se não der para a gente fazer todos eles, o resto vai ser o dever de casa, todos eles. Se não der, né, um dever você já vai ter que fazer. Agora, o outro vai depender se a gente vai conseguir seguir aqui. Então, olha só. Vamos ler aqui. Essa conclusão começa dessa forma. Pessoal, essas conclusões tiraram 1000, tá bom? Essas conclusões tiraram 1000. Então, só para que vocês repensem aí sobre o que o Enem considera 1000, tá? Logo, para que as crianças deixem de ser vítimas da indústria do lucro, faz-se necessário o comprometimento de toda a sociedade. Ao governo cabe instaurar uma regulamentação que proíba, ao menos no quesito alimentar, propagandas conciliando brinquedos e mesmo personagens infantis aos produtos por elas divulgados. Além disso, visando reduzir os danos de alguns hábitos alimentares, incentivar, por meio de reduções fiscais, as grandes empresas alimentares a introduzir em seus cardápios refeições mais saudáveis. Já aos pais cabe regular aquilo que dão aos seus filhos, mas para isso é necessário que eles saibam as consequências da não restrição dos desejos materiais, como no futuro, doenças relacionadas a compras compulsivas. E essa consciência poderá ser desenvolvida por palestras promovidas pelas escolas. Desse modo, atinge-se o ideal iluminista. O engajamento político e social gera um mundo melhor. Bom, beleza. Aguardo vocês para comentários. Sara, pode começar. Começa aí a comentar. Quero ouvir vocês. O que vocês acham sobre essa conclusão? Desculpa, tirei aqui. Calma aí. Vai. Comentem. Esse logo aí que ela começou, né? Esse logo é uma finalização conclusiva, assim, né? Tipo, talvez não seja melhor, mas é conclusivo. Então, acho que a gente não pode, né? A gente, infelizmente, não vai poder muito analisar isso agora, não. Mas, vamos lá. Vou deixar para vocês, vai. Gente, eu falei Sara, mas podem falar todos, tá? Se vocês quiserem comentar aí. Fica à vontade. Eu vi que tem vários períodos que poderiam ser condensados, né, num só. Parece que ele abriu um novo período só para falar, sei lá, finalidade,
Ou, Sim. tipo, um dos agentes. Sim, sim, sim. Na verdade, uma das obrigações, né? Não dos agentes, mas das obrigações. É claro que aqui, se a gente parar para pensar, a gente pode analisar que tem quantos agentes. Vamos procurar dos agentes? Vamos lá, olha só. Quais são os agentes aqui? Vocês se enxergam bem se eu deixar nesse modo de edição? Sim. Tá. Então, quais são os agentes aqui? Digam para mim. Governo, grandes empresas. Os Governo. pais. Deixa eu botar aqui, ó. Vou marcar com vermelho os agentes. Cadê? Grandes empresas, né? Calma aí. Não, mas aí é grande empresa é subproduto ali do negócio. Pais. O que mais? As escolas. Onde está? Na penúltima linha. Tá. Então, se a gente percebe que tem 3 agentes, qual é a conclusão a que a gente chega do desenvolvimento desse cara? Que tem 3 desenvolvimentos. Tem 3 desenvolvimentos, né? A gente pensa nisso. Pode não ter, mas se não teve, deu merda, ele fez errado. Porque, assim, para você botar 3 agentes com 3 soluções diferentes, você tem que ter dado 3 problemas. É um problema para cada desenvolvimento. Um problema só. Para que você possa falar bem sobre ele. Beleza. Agora, quais são as ações? Né? Tem um outro critério aí. É quem vai fazer e o que vai fazer. O que vai ser feito em cada um deles? Me explica. Onde estão esses pontos? Instaurar uma regulamentação que proíba. Ó. Instaurar uma regulamentação. Eita, pô, filho, né? Calma aí. Aí aqui já vou marcar de outra cor. Não, sai. Vou marcar de verde. Vai. O que mais? Regular aquilo que dão aos seus filhos. Show. Tem mais algum? Promover as palestras. Essa conselho... Beleza. Cadê o detalhamento? Onde está o detalhamento aqui dessa conclusão? Eu vou ajudar vocês porque é difícil, tá? Olha só. Vou botar aqui. Isso aqui tinha que estar entre vírgulas. Isso aqui seria o detalhamento, porque isso aqui é um pronome relativo, tá? Só que ele poderia ter colocado, cabe instaurar uma regulamentação, vírgula, a qual proíba, ao menos no quesito alimentar, vírgula, propagandas, não. Mas ele não fez isso. Ele botou uma regulamentação que proíba, né? Ele não colocou como detalhamento, mas está errado, tá?
tinha que ser uma regulamentação, vírgula, a qual proíba, ao menos no quesito alimentar, propagandas conciliando brinquedos, tá? Mas ele não fez. Vamos ver se tem um outro detalhamento aí. Além disso, visando reduzir os danos de alguns hábitos alimentares, incentivar por meio a introduzir não. Tá. Já aos pais cabe regular os filhos, mas para isso é necessário que eles saibam as consequências da não restrição de desejos materiais, como no futuro, doenças relacionadas a... Não. Então, o único detalhamento foi esse, tá? E nem foi detalhamento, né? A gente que está achando detalhamento porque não foi marcado, tá? Gente, o como. O como nas soluções são marcados por intermédio de ou por meio de. Então, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, beleza? A gente tem que marcar aqui agora, ó. Vamos procurar o como. Achem aí o como para mim. Tenho por meio de reduções fiscais. Por meio de reduções fiscais. O que mais? Onde tem mais? Não tem mais, né? Não tem mais nada. Ele não marcou mais nada. E a finalização, onde tem? Onde tem o objetivo dessas ações? Pode ser esse visando reduzir danos alimentares? Sim. Deixa eu marcar aqui a ação. Aqui também é a ação, ó. Mas parece que tá tudo meio jogado, né? Não tem, tipo, uma coisa, depois outra. Tipo, ele dá a primeira finalidade, depois ele fala sobre outra parada. Sim. Já os pais cabe regular aquilo que dão aos seus filhos, mas para isso é necessário que eles saibam. Isso aqui, ó. Isso tudo aqui para mim é blá, blá, blá. Isso aqui, ó. Inclusive, é informação nova, né? Não sei se você reparou. Lembrando que essa conclusão tirou 1000, tá? Marcar aqui para você essa parte cinza como embuste. Mas calma aí. Vou fazer assim. Aí, no caso, quem vai fazer? Achamos governo, pais e escolas. O que vai fazer? A instaurar, incentivar, regular, promover palestras. Por meio de que vai fazer? Por meio de reduções fiscais, mas isso quando ele está falando do hábito alimentar. Porque quando ele fala da instauração da regulamentação, né, ele não fala o por meio de quê. Beleza? Então, nós temos quem vai fazer, como vai fazer, apenas ali marcado no roxinho, né? No rosinha. O que vai fazer no verde, a fim de que só tem essa finalidade visando reduzir.
Quer dizer, só tem uma. E essa consciência? Oi? Essa consciência poderá ser desenvolvida. Seria tipo. Seria um afim de que a consciência, né? Eu pensei isso. Só que ele botou E, né? O mais curioso é isso. Ele botou E como se fosse uma soma e não uma finalidade. Então, a gente não pode interpretar como finalidade. Embora você esteja certa de olhar isso como se fosse, é você que está atribuindo, Isa, sentido para uma parada que não está com esse sentido, entendeu? Então, a gente percebe aí uma série de problemas no nível da organização dessa conclusão, né? Ah, ele faz a frase de efeito? Faz, ó. Aí essa frase de efeito aqui, desse modo atinge-se o ideal iluminista. O engajamento político e social gera um mundo melhor. Depois eu, quando for postar, eu coloco para vocês a legenda, tá? Mas só para a gente identificar aqui. Essa aqui é a frase de efeito. Essa aqui, ó, é uma tese para que as crianças deixem de ser vítimas da indústria do lucro, faz necessário o comprometimento de toda a sociedade. É uma tese implícita ou explícita essa aqui, pessoal? Ela é implícita ou explícita? Aqui nós temos os argumentos ou nós temos as ideias? As ideias? As ideias. Então, não temos o argumento. Então, essa tese é uma tese, mas é uma tese implícita. Ela também não poderia ter tirado 200 nessa conclusão, porque a tese ela tem que ser reafirmada de maneira clara, ok? Então, o logo aqui é o nosso conectivo conclusivo, que eu acho bem bosta, mas não posso dizer nada, porque está aqui, né? Está aqui, está aqui. E é conclusivo. Mas não queria que vocês utilizassem, tá? Queria que vocês utilizassem outras coisas. Então, quando a gente olha para uma conclusão dessa, não é uma conclusão coesa, arrumada, né? Ela é uma conclusão cheia de informação, inclusive cheia de informação desnecessária, que poderia muito bem passar, né, com 120, por aí. Ah, mas o cara botou a gente, o cara botou isso. Beleza. Show de bola. Mas qual foi a conclusão em que ele botou tudo? Qual foi a conclusão que ele botou tudo completinho? Vamos pensar nisso? Qual foi a única conclusão que ele fez? Quer dizer, teve conclusão que ele fez tudinho que tinha de fazer? Teve uma conclusão aqui, essa do governo, essa dos pais e essa das escolas. Teve alguma dessas conclusões, né, desses períodos aí, que ele colocou exatamente tudo que ele tinha que colocar? Que ele botou quem vai fazer, como vai fazer, por meio de que vai fazer, o detalhamento e para quê? Ele fez isso em alguma delas? Não. Então, se ele não fez, ele não tinha que ter tirado 200, porque 200 é o cara que, pelo menos uma, colocou tudo que precisava colocar, de uma maneira organizada e coerente. Não foi o caso dele. Tá? Então, para você ver o esquema zoado de correção do Enem. E detalhe, hein? A única coisa que você pode assegurar na vida é que a sua redação vai ser lida, a sua introdução vai ser lida e a sua conclusão vai ser lida. É a única coisa que você pode assegurar na vida. Aí tu assegura isso na vida e tem isso aí que vocês estão vendo. Tenso. Agora dá uma olhada nessa... Fala. Só uma coisa, pode isso. Nesse finalzinho aí, não seria, tipo, essa ideia iluminista que ele botou, não seria uma coisa muito redundante, assim, tipo, para várias situações? Isso é ruim?
Desse modo, atinge-se o ideal iluminista, engajamento político, social, gera um mundo melhor. Não, isso aqui, isso aqui deve ter, né, na redação dele, ele deve ter começado com o iluminismo, né, para poder trazer isso aí, Inara. Então, normalmente a frase de impacto, a frase de efeito, ela é mais genérica mesmo, né? Então, não sei se aqui a gente pode criticar isso, entendeu? Porque a gente não está com a redação toda. Entendi. É que pra mim parece que é uma frase pronta, sabe? Que serve pra qualquer redação. Mas com toda certeza. Se vocês quiserem fazer uma redação e usar isso aí, o que eu posso fazer? Não vou poder fazer nada, de fato. Mas as frases de impacto, elas são assim. São frases que nós colocamos, né, procuramos colocar de maneira mais genérica possível para poder caber aí, porque a gente não tem esse tempo de ficar decorando o finalzinho de redação, entendeu? Então, muito provavelmente, ele usou o iluminismo, assim, veja, só é problemática essa frase se ele não mencionar nada de iluminismo na redação dele. Mas, com certeza, ele mencionou, e se mencionou na introdução. Tá? E aí ele quis retomar o ideal iluminista. Ele falou lá em cima. É uma boa frase de efeito, não estou falando mal dela, não. Eu estou falando que, assim, talvez seja a única coisa que preste desse parágrafo. Entendi. Tá bom? Vamos ver esse agora. Esse é um segundo parágrafo tirado de uma redação do Enem que diz o seguinte, ó. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Pessoal, acabei de olhar o relógio, vou ter que deixar essa aqui para vocês. Dever de casa é o seguinte, deixa eu explicar. Olha só, presta atenção. Como a gente não vai ter tempo de analisar essa como a gente analisou a outra, vocês vão fazer esse dever de casa. Vocês têm essa para analisar, e aí nessa análise eu quero o quê? Eu quero que vocês marquem quem vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, o que vai fazer e detalhamento. Nessa aqui, ok? E o dever de casa é para que vocês criem uma conclusão para esse texto que está aqui, ok? Na aula que vem, nós vamos ler essa conclusão. Essa conclusão que você vai criar tem de estar de acordo com aquilo que conversamos hoje na aula sobre a redação do Enem. Essa redação aqui, eu quero que você conclua tipo Enem. Na próxima aula, a gente vai ver isso, e aí vai ter um outro slide com a questão da conclusão da UERJ e particulares. Mas, por enquanto, seu dever de casa para a redação é o seguinte: você vai analisar esse parágrafo de conclusão, marcando tudo que você pode marcar, tá? Esqueçam agora gerúndios e problemas gramaticais. Eu quero agora as questões inerentes à conclusão. Então, quero que você marque a gente, quero que você marque o meio, quero que você marque como, quero que você marque a fim de quê, tá? Tanto dessa quanto dessa. E aqui vocês vão construir, vocês vão ler, obviamente, esse texto inteiro, e vocês vão construir uma conclusão que lide com organização, retomada das teses, retomada da tese, né? Você vai colocar
o agente, você vai colocar por meio de quê, você vai colocar o detalhamento, você vai colocar tudo que você pode, ok? E na aula que vem, nós começamos a aula de redação a partir do seu parágrafo. Tudo bem ou não? Não é para te enviar, então? Não é para me enviar. Não é para me enviar. É para fazer e na semana que vem, cada um vai ler a sua conclusão e a gente vai analisar aqui junto, tá? Beleza ou não, gente? Beleza. Então tá. Então, não se esqueçam, 2 parágrafos de conclusão para analisar e 1 para criar, tá? Eu vou jogar esse slide aqui agora. Eu vou só acrescentar as legendas aqui, nesse aqui, tá bom? Vou criar um outro. Vou botar as legendas aqui. E aí jogo lá na plataforma para que vocês façam hoje, tá bom? Até mais tarde, então, pessoal. Mais tarde a gente se vê. Beijo.